Boa noite, graça e paz. Estamos aí para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos para participar conosco aqui nessa noite. Espero que Deus possa falar grandemente aí ao seu coração. E eu sei que nós nessa noite temos motivos para adorar, motivos para agradecer ao nosso Deus, motivos para dizer: Deus, muito obrigado por esse dia que foi maravilhoso, pela oportunidade que nos foi dada de estar com os nossos, de telefonar aí para as pessoas que amamos e dizer o quanto elas são importantes, principalmente aí o Dia das Mães, não é? Que, como nós bem vimos, é todos os dias. Então aproveita agora esse início, manda aí para os seus contatos, diga a eles: olha, venham participar conosco desse culto de adoração. Daqui a pouco eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, então vale a pena você vir e participar conosco aqui hoje, amém? Com certeza a sua vida será grandemente abençoada e eu sei que Deus vai falar de uma forma poderosa ao seu coração. Muito bom ter você conosco aqui nesta noite, para que juntos possamos celebrar ao nosso Deus. Muito obrigado mesmo a todos que têm orado, que têm intercedido por esse ministério, e agradeço a Deus por esse canal, por poder entrar aí na sua casa, estar agora com você, meu irmão, minha irmã, e juntos celebrando aí o amor de Deus. E vamos orar, então, dando início a esse culto de hoje, dizendo: Senhor, fala ao nosso coração, receba a nossa adoração, que nós possamos agora, no nome de Jesus, absorver ao máximo tudo que Deus tem para nós, que nós possamos nos desconectar do mundo e ligarmos todos agora no nosso Deus e ficarmos todos aí juntos com o Pai, adorando e engrandecendo o seu nome. Vamos orar? Grande Deus e Pai, nós te agradecemos por cada vida, Senhor, por cada um que está participando conosco hoje aqui desse culto. Entra, meu Deus, em cada lar, em cada família, com a providência, com libertação, com cura, com transformação de vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Venha participar conosco, que Deus abençoe a sua vida nesse culto de hoje. Vamos celebrar o Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de ser louvado aqui e sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos celebrar ao nosso Deus. Sei que não rejeitas o
desse momento, desse encontro com Ele. Que o Senhor possa nessa noite molhar essa terra seca que é o nosso coração. Que possamos estar sedento por Ele cada dia mais e mais. Que essa terra, que esse mundo possa conhecer Deus. Que esse mundo possa ser encharcado pela palavra que edifica, pela palavra que liberta. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo, como nós temos dito sempre, em todo o tempo, Deus é bom. O que me remete então a lembrar o que Paulo disse, embora não será o que eu irei pregar, mas é interessante essa passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim:
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pregue, quer seja oportuno, quer não. Quer seja tempo, quer não seja. Ou seja, em todo tempo pregue. Paulo vai dizer, eu não considerei a minha vida preciosa a mim mesmo, desde que eu cumpra o propósito pelo qual o Senhor me chamou. E quando nós olhamos o mesmo Paulo escrevendo também aos Colossenses, no capítulo 4, ele também diz algo aqui que eu acho extraordinário. Portai-vos com sabedoria, Colossenses 4, versículo 5 diz assim, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Meu irmão, o tempo que nós temos não é um tempo fácil, é um tempo de adaptação, é um tempo onde nós temos que dar o nosso jeito e pregar a palavra. Então não se furte do privilégio de poder fazê-lo. Não jogue, está na pandemia, não vou, tô com... Não, meu irmão, o tempo é agora, os dias são maus. Paulo disse, eu não julgo a minha vida preciosa a mim mesmo, desde que eu cumpra aquilo que o Senhor Deus me chamou para fazer. Então nós estamos aqui nessa noite e a nossa visão é exatamente essa. Nós estamos pregando, quer seja oportuno, quer não seja, quer seja tempo ou fora dele. O nosso objetivo do Ministério de Louvor, do ministério dessa igreja, é levar a palavra de Deus, é pregar a Cristo. Sei que os tempos não são fáceis, mas sei que todos nós aqui temos as nossas vidas, primeiro, cobertas pelo sangue de Jesus, e temos as nossas vidas também cobertas de oração, que eu sei que cada um de vocês faz por nós, dizendo, Senhor, abençoe esse ministério, abençoe, Pai, para que o Evangelho continue sendo pregado, não só o nosso, mas muitos outros homens de Deus estão fazendo isso. Então, queridos, não parem de orar, porque os dias são maus. Então, nós precisamos pregar Jesus em todo o tempo. Então, não se furte desse privilégio. Amém? Eu quero chamar a sua atenção para uma oração muito simples. Uma pessoa que é citada na Bíblia apenas aqui, nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. O nome dele no hebraico é Yabetz. E essa palavra Yabetz, nós vamos ver que tem um significado muito ruim. A mãe dele põe esse nome nele por consequência do seu nascimento. Nós sabemos que dentro da cultura judaica, o nome de um filho não é apenas uma nomenclatura, não é a expressão do caráter ou da expectativa familiar. Então, dentro da cultura judaica, quando um pai põe o nome numa criança, ele está dizendo o que ele espera dela. A consequência, a forma do seu nascimento também influencia no nome. A maneira como aquela criança veio ao mundo, então os pais analisam e colocam então o nome, ok? Num tempo onde Israel estava sem juiz e Deus levanta um shoftim, um juiz chamado Sansão, o nome dele significa pequeno sol, ou seja, a expectativa é que ele traga luz para a nação de Israel. No tempo que Baal predominava, então um homem levantou e colocou o nome no seu filho de Eliahu, ou seja, Elias, significado, só o Senhor é Deus. Enquanto todos estavam dizendo que Baal é quem era, então esse homem põe o nome no filho dizendo, só o Senhor é Deus. Num tempo onde a justiça estava meio que complicada, então o homem diz, o meu filho se chamará Daniel. O significado é, Deus é juiz. Então, olha aí, e o nome Yeshua, aportuguesado como Jesus, é salvação. Então, ele veio trazer salvação. Então, leia comigo e vamos meditar para entendermos o nome desse homem aqui que fez uma diferença na sua história, que rompeu com a expectativa do nascimento e fez a diferença. Então, não importa como se deu o teu nascimento,
se num berço de ouro ou debaixo de muitas lutas e adversidades, você pode romper com a sua história e construir um futuro de bênção ao lado de Cristo. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes. Uns vão dizer Jabes, Jabes, Jabes no hebraico. E a mãe dele lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. O interessante é que há 4 pedidos nessa oração que nós vamos falar daqui a pouco. Quando nós falamos de nome, envolve tudo isso aqui que falei e muito mais. Apenas para que você tenha mais base bíblica concernente a nomes, no livro de Gênesis, no capítulo 30, no versículo 8, a Bíblia diz assim, Gênesis 30, versículo 8, disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer, chamando-lhe, pois, Naphtali. O nome Naphtali significa luta. Então houve uma competição, Raquel e Lia. Então, como foi muito difícil, então essa mãe disse o quê? Meu filho vai se chamar Naphtali, luta. No versículo 13 de Gênesis 30 diz: então disse Lia: é a minha irmã, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. E o nome Azer significa feliz. Então, eu estou feliz, o nome do meu filho vai ser felicidade. Ou seja, o meu filho, o nome dele é feliz. No versículo 11 também diz, olha, disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. O nome Gade significa sorte, felicidade, sucesso, êxito. Então, olha as expectativas concernente aos nomes. Aqui, então, nós percebemos mais um. E aí nós vamos ver lá em Gênesis 41, versículos 51 e 52, quando José vai colocar os nomes dos seus filhos, um Manassés e o outro Efraim, o que ele trouxe com a construção desses nomes? Quando ele olhou para a sua história, para a sua vida, desde a venda dele por seus irmãos a uma caravana de ismaelitas e até ele chegar ao governo do Egito, passou um filme na cabeça de José. Então um filho ele colocou o nome de Manassés, que significa esquecimento. Tudo que não foi bom na minha vida, eu quero deixar lá atrás, apagado. E o outro filho que teve colocou o nome de Efraim, que significa 2 vezes frutífero. O que José estava dizendo? Qual era a mensagem que ele estava passando com o nome desses filhos? O que não foi bom na minha vida, apaga. O que conta para mim é daqui para frente. Assim também deve ser a minha e a sua vida. O que passou, passou, não dá para voltar, não dá para refazer, mas dá para fazer tudo novo, dá para construir de novo. E quando nós começamos a analisar isso aqui, qual a atitude que Jabes tomou? Porque ter um nome desse, qual é o seu nome? Eu sou aquele que causa dor. Pensa, ué, como é que você chama? O meu nome é o causador de dores. Pensa, como você vive com um negócio desse? Ou como Elimeleque colocou o nome dos seus filhos, né? Quilion e Malion, o que é fraco e o que é doente. Como é que você chama? Eu sou fraco. E o seu nome? Eu sou doente. Quem é um pai que põe o nome desse no menino? Fatalmente o nascimento desses meninos, ou quando o pai olhou e falou, isso aí não vai dar muita coisa não, o nome dele é doente, é o fraco. Pensa, aqui no nome agora de Jabes é aquele que causa dor. Como é que se chama, meu filho? Meu nome? Eu sou o causador de dores.
Ele podia aceitar esse rótulo e tocar a sua vida. Ele podia dizer, foi o nome que os meus pais me deram e pelo que eu tenho percebido, onde eu chego, eu só tenho provocado dores mesmo. Então eu vou conter com isso e, enfim, vou tocar minha vida. Mas qual foi a atitude de Jabes? Quando eu olho para Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e o versículo 19, diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho de um homem com uma donzela. Olha que coisa tremenda aqui. O caminho de uma águia no céu não dá para rastrear, dá? Não dá. O caminho de uma cobra na pedra, ou seja, na penha, também não dá para dizer que ela passou ali. O caminho de um navio no mar, também, depois de alguns minutos, ninguém pode dizer que algum navio passou ali, não deixa rastro. Mas o caminho de um homem com uma donzela deixa. Então você pode construir a sua história e deixar marcas. É você que diz como a sua história termina. E não a circunstância do seu nascimento, não os rótulos que a sociedade ou até mesmo a tua família lhe colocou. Por isso eu posso entender porque lá no céu existe uma pedrinha branca e dentro dela um novo nome. Por isso Jacó, na sua luta com o anjo ali, não é? Em Gênesis 32, até que o anjo toca a articulação da coxa de Jacó naquela luta, você conhece o texto. E o anjo vai dizer, deixe-me ir porque já rompeu o dia. Jacó disse, não te deixarei ir, senão me abençoares. E o anjo então perguntou, como te chamas? Qual é o teu nome? E Jacó disse, eu sou aquele que não perde uma oportunidade. Eu sou aquele que agarra uma oportunidade quando ela aparece. Querido, deixa eu desmistificar uma lenda gospel aqui. Jacó é chamado por muitos de ladrão, mentiroso e usurpador. Esses adjetivos pejorativos foram provenientes de uma vida de escolhas erradas que ele fez, não por consequência do seu nascimento. Se você olhar, o nascimento de Jacó, ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Por isso ele se chamou Iacov, aquele que agarra, aquele que não perde uma oportunidade. Então, querido, você precisa entender isso. O seu nome está relacionado ao seu caráter. Você conhece o fulano de tal? Conheço fulano. Isso não vale nada. O nome está atrelado ao quê? Ao caráter. Você conhece o fulano? Conheço uma pessoa boníssima. Fulano de tal? Uma pessoa excelente. O nome está intimamente ligado ao caráter. Jabes toma uma atitude aqui. E eu quero dizer para você, escolha com muito critério, como disse pela manhã, com muito cuidado o caminho pelo qual você decide percorrer, porque você vai passar um longo tempo nele. A vida é feita por escolhas. Há pessoas que dizem, não, eu sou assim porque o meu nascimento se deu dessa forma, a minha família era assim, eu sempre fui maltratado, eu sou fruto do meio em que vivo. Não. Eu quero dizer para você que não existe terra estéril quando é Deus quem planta. Você pode escolher romper com uma história de amargura, uma história de sofrimento, com uma história de traumas. Você decide como a sua vida termina. A vida é feita por escolhas, meu irmão. Jabes poderia ter dito, olha, eu sou um causador de dores, então a minha vida é essa. Eu nasci para provocar dor nas pessoas, na sociedade, na minha família, no meu trabalho. Mas ele disse, não é isso que eu quero para mim. Esse rótulo aí não vai colar em mim. Ainda que o significado do meu nome seja esse, eu decido fazer a diferença. Eu decido. Então aqui Jabes toma uma decisão importantíssima na sua vida, romper com a sua história. A Bíblia é muito enfática ao dizer em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, sobre 2 caminhos. E ela expressa que um é muito largo, fácil, e são muitos o que entram.
mas estreito e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Eu quero dizer para você que uma vida com Deus, ela é feita de escolhas, mas o caminho tem lá os seus espinhos, mas há triunfo ao final. Facilidade, já disse muitas vezes, não molda o nosso caráter e não aprimora as nossas habilidades. Lembre-se sempre disso. Então nós percebemos aqui na vida de Jabes a atitude que ele tomou, uma escolha para fazer a sua vida diferente. Você pode decidir romper, você pode decidir mudar. Ele tinha tudo para ser um fracassado. A própria mãe colocou um nome desse aí nele, um nome negativo. Mas ele decidiu vencer e romper isso. E o que me chama a atenção é que Jabes invocou ao Senhor. É o que nós lemos aqui no texto. No versículo 10 diz: Jabes invocou ao Senhor. A oração, ela é extremamente importante e fundamental em quem quer ter uma vida de vitória e uma vida de sucesso, querido. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo pode muito por sua eficácia. Se você soubesse o poder que tem a oração, nós não reclamaríamos tanto, não viveríamos uma vida de lamúria e lamentações, mas entregaríamos de fato na mão daquele que pode resolver, ou seja, Jesus Cristo. Ele pode resolver. E nós vemos aqui, quando a Bíblia olha ela reflete a minha vida, o que ela me mostra, o que está aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 10, que diz que não há justo nenhum sequer. Olha aqui, ó, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, como é que Deus me ouve? Pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. É Deus quem pode, é Deus quem faz. Invocar, a palavra invocar no hebraico, cará, ou seja, gritar, clamar em alta voz, é verbalizar acima de 80 decibéis, é pôr para fora mesmo, é extravasar. Foi o que Jabes fez, ele invocou, ele clamou, cará no hebraico, ele grita para Deus o que estava doendo. O nosso problema é que a gente grita para o padeiro, para o açougueiro, para o leiteiro, para o rapaz da fruta, para o não sei quem na calçada. A gente fala para todo mundo, menos para Deus. Para Deus nós só nos dirigimos a Ele para reclamar, para dizer o quanto a nossa vida é ruim. Querido, está na hora de nós começarmos a nos relacionar mais com esse Deus, ao invés de só buscarmos para reclamar, para chorarmos as nossas dores. Está na hora de nós começarmos a analisar e dizer: Deus, a minha vida podia ser muito pior, te glorifico, porque o Senhor tem cuidado de mim. Sabe por que eu estou te dizendo isso, meu irmão? Porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Essa é a vontade de Deus, em tudo dai graças. Glorifique a Deus em tudo, até quando dá errado. Graças a Deus, Deus tem o melhor para mim. Talvez não era o que Deus gostaria para a minha vida, então amém, Deus está no controle. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, a gente percebe que a bênção e a maldição é uma questão de escolha. Em Deuteronômio 11:26 diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. E Deus ainda tem a capacidade de dar a dica: olha, escolhe, pois, a bênção. Ele dá a dica. Então a bênção na minha e na sua vida é uma questão de escolha. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, do 1 até o 8, você vai ver que você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar, se você optar por Deus, se você escolher Deus. Então a vida pode ser muito melhor, depende das escolhas que você faz. Aceitar ser vítima das circunstâncias ou decidir romper
em direção a Cristo. E é o que nós estamos vendo aqui, o Jabes. Deus deu uma bênção para Abraão, sim ou não? E Deus falou, vai para Canaã, Abraão. Mas Abraão não está indo para Canaã para ser abençoado. Ele está indo para Canaã porque ele é uma bênção. A Bíblia é muito clara, quando Deus fala para Abraão, ele diz, sê tu uma bênção. Então, querido, o que eu quero dizer com isso? Em algum lugar, você é a vista para um cego, você é a audição de um surdo, você é a fala de um mudo, você é os pés de um aleijado. Em algum lugar, você é a resposta de oração de alguém. Você é um caminho, um canal, um meio pelo qual Deus usará para abençoar alguém. Então, lembre-se disso aqui e foque nisso, meu irmão. Você pode decidir ter uma vida melhor. Você pode optar por ter um final diferente. Só depende de você. O Salmo 1, versículo 3 diz, e ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham. E tudo quanto fizer, yatzliar, no hebraico, prosperará. O que isso significa? Que no devido tempo você manifesta o fruto. Que fruto? É o da teologia da prosperidade? Não, é que em todo tempo você manifesta o fruto. Se está aqui um caos, você manifesta o fruto da paz. Percebe? É os frutos que estão em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. E ele será como a árvore que está plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo você manifesta o fruto. Agora eu tenho que manifestar o fruto da paciência, da longanimidade, da benignidade. Agora é momento de eu manifestar o fruto do domínio próprio. Então Deus te chamou para produzir. Deus falou a Abraão, você vai ser a bênção que esse povo precisa. Jabes falou, eu não aceito ser aquele que provoca dores. Eu vou romper com a minha história e vou fazer a diferença. Eu vou mudar esse rótulo que colocaram em mim. Você pode mudar se quiser. Quando eu olho aqui para Jabes, ele faz uma oração muito fantástica. Porque ele está dizendo aqui, olha, primeiro pedido da oração de Jabes, olha. Tomaras que me abençoe. Eu quero uma brahota, eu quero uma bênção, é o que ele está dizendo aqui no hebraico. Ele está dizendo, eu quero ser abençoado. E aí a gente percebe no português assim, não, eu quero ser abençoado, eu quero que as bênçãos venham para mim. Não, Jabes está dizendo, eu quero ser abençoador. Eu quero ser alguém que não provoca dores, mas que traz cura. Eu não quero ser alguém que traz traumas, eu quero ser alguém que traz uma palavra que liberta. Ele está dizendo aqui, olha, no hebraico, olha, verrier brahá. Olha bem, eu quero ser bênção. Aqui no português, que tu me abençoe. Deus falou para Abraão, se tu uma bênção. Seja você a bênção que alguém precisa. Jabes está dizendo, eu quero ser um abençoador. Ah, Senhor, eu quero ser um abençoador. Eu preciso ser bênção para alguém. Deus me levantou para ser um canal de bênção. Deus me levantou não foi para amaldiçoar, foi para abençoar. Por isso a função pastoral não é dizer eu te amaldiçoo, você vai pagar por causa disso, tomara que vocês sofram, tomara que um dia vocês venham comer aqui. Não, essa não é a nossa função. A função pastoral é dizer eu abençoo você em nome de Jesus. Eu quero que as escamas caiam dos seus olhos para que você veja. Eu quero que você seja uma pessoa melhor. Eu quero que você seja a resposta à pergunta de alguém. Eu quero que você seja a música para alguém que está triste. Eu quero que você que está do outro lado seja água para quem está sedento nesse deserto da vida. Eu quero que você seja a sombra para quem está nesse sol causticante do deserto da vida, meu irmão. É isso aqui
que o Jabes está falando para Deus? Eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. É o que ele está dizendo aqui. Verrier brachá. É o que Deus falou lá em Gênesis 12, versículo 2 para Abraão. Verrier brachá. Sejas bênção. Você quer ser bênção nessa noite? Deus pode levantar você para ser canal de bênção para alguém. E aqui eu estou vendo, olha, que eu devo produzir. Seja você a bênção. O Salmo 1:3 diz isso, e ele será como uma árvore plantada que vai produzir. Você tem que ser uma pessoa produtiva. É ruim até você chegar. Quando você chega, a coisa muda, fica boa. Meu irmão, eu estava lendo a palavra de Deus essa tarde, e lá na varanda, lá em casa, e a Esther está assim para mim, você está rindo do quê? Eu falei assim, não, esse texto aqui ele é até tremendo demais. Mas do que você está rindo? Onde é que está a graça? Conta aqui para mim. Eu estava lendo um texto sobre Jacó, que Abraão mudou o salário de Jacó 10 vezes. 10 vezes. Porque Deus deu uma estratégia para Jacó. Deus deu uma estratégia para Jacó. Quando as ovelhas iam beber água, você se lembra, eu não vou, outro dia eu ministro sobre isso para te abençoar. E aí começava a prosperar Jacó, então Labão ia invertir. Não, agora as malhadas, as salpicadas são minhas, as outras são suas. Aí Deus ia lá e revertia o processo, de forma que Jacó ia cada vez se enriquecendo mais e mais. E Labão chegou a dizer, sabe o quê? Labão disse assim, Jacó, eu sei que eu estou sendo abençoado, eu sei, Jacó, que eu estou prosperando por sua causa. Irmão, por que é difícil a gente enxergar Deus na vida do outro? Por que é difícil você perceber e aceitar que você está sendo abençoado por tabela? Verdade, vou lhe provar, está na Bíblia. Quando você olha o texto de Gênesis 37, aqui, se não me trair a memória, vou me recorrer aqui ao texto, para te citar certinho aqui, ó, Gênesis 37. Vamos lá. Isso aqui, 37, Gênesis 39. Gênesis capítulo 39. Sabe o que a Bíblia diz? E Potifar viu que Deus era com José. Por quê? Porque tudo que José botava a mão, prosperava. Percebe? Você entende que Deus usa pessoas para prosperar outras? Olha bem, o Egito foi abençoado por causa de quem? Iosef, por causa de José. Deus plantou José ali para ser mantenedor para o povo no Egito, que desceria, para Israel, que desceria com toda a sua família, com Jacó e a família toda. Então Deus falou, eu vou mandar José na frente, para José preparar o caminho, para José preparar tudo, para que eu possa, através de José, abençoar meu povo. Olha como Deus age. Então o que eu estou tentando te mostrar? Se Deus está usando alguém para ser canal de bênção na sua vida, glorifique a Deus. Porque Labão também viu isso, falou, Jacó, eu sei, Jacó, que eu estou enriquecendo, eu sei que os meus rebanhos estão produzindo, Jacó, eu sei que é porque Deus tem um negócio com você, porque Deus tem algo contigo. Irmão, tem coisa que só funciona se Deus plantar alguém lá. É assim que está aqui no texto, olha, Deus falou para Abraão, vá para Canaã para abençoar aquele povo, Abraão. Então Abraão não vai para buscar bênção, ele vai para ser. Jabes está dizendo, me abençoe. E o sentido aqui nós já entendemos da brahot, que ele está pedindo para Adonai, para o Hashem, ele está dizendo, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção para alguém. É a primeira oração que ele está fazendo. Segundo ponto da oração de Jabes, são 4. Segundo, ele está dizendo, olha, e me alargues as fronteiras. Olha que interessante isso daqui.
Alargar fronteira aqui no hebraico é ravá. Ravá, alargar, aumentar, tornar-se muitos. Ele estava pedindo para Deus, você sabe era o quê? Pensa comigo aqui. Se Jabes está dizendo, eu quero ser bênção. Olha, vamos para a Bíblia, irmão. Jabes está dizendo, eu quero uma brahota, eu quero uma bênção. Agora ele está dizendo, ravá, aumenta a minha fronteira. Meu irmão, você tem uma propriedade desse tamanhozinho aqui, ó. Você tem uma propriedade de um alqueiro, ou de 1 hectare. Vamos lá. Aí você passa agora a ter 3 hectares, 3 alqueiros de terra. Seu trabalho aumentou ou diminuiu? A lógica é que o trabalho fez o quê? Aumentou. Como é que é essa oração dele? Ele percebeu que tinha muita gente ociosa. Jabes percebeu que tinha muita gente de bracinho cruzado pensando na vida. Ele falou, eu quero trabalho, eu quero é trabalhar. Eu quero é produzir, eu quero ser produtivo, eu quero gerar bênção para as pessoas, eu quero que essas pessoas trabalhem, eu quero ser bênção para essas pessoas que estão ociosas. Olha como a Bíblia é fantástica, meus irmãos. Eu quero futuramente, eu vou gravar isso aqui e vou postar no nosso canal com essas expressões hebraicas e com um dicionário lá para você ler, para você ver o que eu estou te falando aqui. Então é o que Deus está fazendo aqui, olha, é o que Jabes está dizendo. E ele está dizendo, não somente que, olha, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, alargar fronteira. Então eu vejo outra palavra aqui, olha, gevuli no hebraico. O que é gevuli? No limite ou fronteiriço, limítrofe, multiplicar as terras significa eu quero trabalhar. E o interessante é que dentro dessa passagem no hebraico ainda tem uma outra palavra que é ashit, estável, sólido. Senhor, eu quero ampliar as minhas tendas, eu quero crescer, eu quero ser bênção para as pessoas, mas eu não quero ter uma vida de altos e baixos, eu quero estabilidade. E eu pergunto para você que está aí do outro lado, quem não quer ter uma vida de estabilidade? Quem não quer ter uma vida estável? Todos nós lutamos por isso. E Jabes está dizendo, eu quero ser bênção, tem um monte de gente que está de braço cruzado, e eu quero que essas pessoas se tornem produtivas, eu quero ser canal de bênção para elas, então aumente as minhas fronteiras, me dê estabilidade, me dê pés firmes no chão, convicções. Olha que coisa fantástica. Olha como o texto do hebraico vai se desenvolvendo. Agora a terceira oração, terceiro pedido que ele vai fazer na mesma oração. Agora ele está dizendo aqui, olha. E que a tua mão me preserves. Olha bem. E que a tua mão seja comigo. É o que Jabes está falando aqui. Quando você vai para Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, versículo 14 e 15, Êxodo 33, versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Aqui a raiz hebraica é Shahan. A palavra Shekhinah no hebraico, aportuguesado como Shekinah, não existe na Bíblia. O que tem na Bíblia é a raiz, Shahan, presença. E o que Moisés está dizendo para Deus aqui é, olha, se a tua presença não for, não nos faça sair daqui. O interessante é que lá no texto hebraico, essa presença também, a palavra hebraica é panim, panim. E o que é panim? Minhas faces. Olha bem, lá quando Jacó atravessa o Peniel, e ele diz, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. A palavra lá é panaif, ou seja, as faces de Deus. Ah, meu irmão, Deus se manifesta de muitas formas e de muitas maneiras.
E o que me chama a atenção aqui é isso. Quando Deus fez o universo, ele usou o seu dedo para fazer o universo. Está no Salmo 8, versículo 3. Mas quando ele tirou Israel do Egito, ele tirou com mão forte, com os seus 10 dedos. Cada praga que estava sendo lançada sobre o Egito era um dedo de Deus cravando na terra do Egito para arrancar o seu povo de lá. Se nós soubéssemos o poder que tem o Deus que nós servimos, viveríamos uma vida muito melhor do que estamos vivendo hoje. Eu quero dizer para você que é o que Jabes está falando para Deus. Eu quero a sua presença comigo. E muitos ainda se recusam a crer nessa grande demonstração de poder de Deus. Irmão, água brotando da rocha, mar se abriu, todos ficaram prostrados lá. A razão pela qual o apóstolo Paulo vai descrever em 2 Coríntios, capítulo 5, 5 razões que levaram Israel a ficar prostrado lá. Não pode ser comigo e com você, meu irmão. Não pode, em nome de Jesus não pode. Quarto pedido da oração de Jabes. Primeiro pedido de Jabes foi o seguinte, eu quero um abrahota, eu quero uma bênção. Depois ele vai dizer, alarga as minhas fronteiras, ou seja, Ravá Givoli Ashit, aumenta as minhas fronteiras, alarga e me dê estabilidade, porque eu quero ser bênção para esse povo. E aí, terceiro pedido, eu quero a tua presença, a tua Shekhinah, que é a forma popular que a gente encontra na cultura judaica, mas na Bíblia é o Shahan, a presença. E Moisés aqui foi muito sábio. Ele disse, não nos faça sair daqui se a tua presença não for junto. Deus falou, vou mandar um anjo aí para ir com vocês, Moisés. Sabe o que Moisés falou? É ruim que eu quero anjo, eu não quero anjo nenhum. Com anjo eu fico aqui. Agora, se o Senhor for, eu estou dentro. Querido, não tome decisões na sua vida sem a presença de Deus. Não feche negócios se Deus não está nesse negócio. Se esse negócio é meio esquisito, não faça. Deus não está nisso. Não negocie com o pecado, por mais vantajoso que possa parecer. Se Deus não está, fuja. Fuja. E o que me chama a atenção agora é o quarto pedido de oração que ele vai fazer. Ele vai dizer, me preserve do mal. Eu quero ser uma bênção. Olha bem, é o que está pedindo aqui no versículo 10. Me abençoe, alargue a minha fronteira, seja comigo e me preserve do mal. 4 pedidos. Olha, irmão, um versículo tão pequeno. Jabes só é citado aqui. E olha a profundidade que tem esse texto. Me preserve do mal. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, quem semeia vento, colhe tempestade? Você que está aí do outro lado aí, você já ouviu isso, esse ditado? Quem semeia vento, colhe tempestade? Esse provérbio, quem o falou foi o profeta Obadias. Obadias que falou isso, está na Bíblia. Agora o interessante aqui, quando ele está dizendo isso, me preserve do mal. O Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo puxa outro abismo. Um dia discursa outro dia, um abismo puxa outro abismo. Me preservar do mal. Hebreus 12 vai dizer, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora preste atenção. Desembaraçando de todo o peso do pecado, a quarta oração dele foi, me livra do mal. Você lembra da oração que Jesus fez? Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se não me falha a memória, o doutor Everton fez essa citação numa das lives que nós fizemos aqui. Acho que foi ontem. A oração sacerdotal de Jesus. Olha aí para você ver. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tanto o mal que reside em mim, dentro de mim, de você, quanto
do próprio maligno. Agora aqui o que eu quero que você entenda, irmão, não vamos com esse papinho aí de que todo mundo é bonzinho, porque a gente sabe que não é. O livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21, diz que o homem é mau desde a sua meninice. O homem tem uma inclinação tranquila para fazer o que é errado, para justificar, e é como foi dito na live de ontem, e até foi pelo doutor Everton também, que a gente arruma versículo para maquiar, para a gente fazer o que é errado, para ter apoio bíblico. Não, porque aqui tem uns textos aqui, não tem um artigo aqui, inciso 4º, na lei aqui, que abre uma brecha, um precedente. Pode fazer? Pode. Irmão, cuidado com isso. Jabes está dizendo, me livra do mal. Me livra do mal. De que mal Jabes estava falando? Do mal que reside dentro de mim e dentro de você. Aí você diz, não, pastor, dentro de mim reside Jesus. Ô meu irmão, vamos sem hipocrisia, amém? De vez em quando você não tem vontade de pegar o pescoço de alguém e torcer, não? De vez em quando você não é tentado a fazer algo ilícito, não? Sabe o que Deus falou para Caim em Gênesis 4, versículo 7? Caim, o pecado jaz à porta, mas o teu desejo, meu irmão, desejo está fora ou está dentro? O teu desejo vai ser contra você, Caim, mas você tem o poder de dominá-lo. Ah, não crê nesse? Então vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz que cada um é tentado na sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A tentação se dá por algo que está fora, mas porque há uma legalidade dentro. Todo mundo tem o seu ponto fraco e o diabo sabe qual é e onde ele vai bater o martelo. Cuidado, Jabes está dizendo, me preserva do mal, tanto do mal que reside nessa natureza caída, quanto do maligno de me fazer malvado. É o que Jabes está dizendo aqui. Por isso ele fez esse último pedido, dizendo, me preserva do mal. O maior mal que Satanás pode nos fazer é de nos tornar malvados. Meu irmão, lembra da oração universal de Mateus 6, do 9 até o 15? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas falhas, assim como nós temos o quê? Perdoado. E não nos deixeis cair em tentação, mas o quê? Livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus sabia o que estava ensinando. E essa oração nós precisamos fazer todo dia. Deus me livra do mal. Tanto daquele que reside em mim, quanto o que Satanás pode fazer na vida de alguém. Me livra, Deus, me livra, me guarda, me preserva. Porque é o que nós encontramos aqui em Gênesis 8, 21. O homem é mau desde a sua meninice. Quando você vê duas crianças brincando e uma faz um ato de covardia com a outra, por que ela fez? Porque já faz parte da natureza caída aquilo. Ah, mas é criança, é inocente. Mas o ato é aplaudido ou ele é repudiado? Uma criança que agride a outra. Ah, mas são só crianças. Mas começa tudo como? Uma avalanche começa como? Uma pedrinha que rola lá em cima. E ela vai se avolumando, não é assim? Até tomar proporções gigantescas. Ninguém tropeça em montanha, irmãos. Nós caímos por pequenos degraus, coisas mínimas nos jogam no chão. Cuidado, a oração de Jabes, ela é muito sábia. Me livra do mal. Foi Jabes, e diz aqui a Bíblia, mais ilustre do que seus irmãos. Olha aí para você ver. Alguém que nasceu com termo, causador de dor,
foi mais ilustre do que seus irmãos. Embora ele tivesse causado dores à sua mãe quando nasceu, quando cresceu se tornou motivo de alegria, se tornou motivo de orgulho. Você sabe por quê? Porque a vida é feita de escolhas. Não, fulano é fruto do meio que vive. Não, fulano é fruto das escolhas que faz. José podia muito bem dizer: já que eu estou aqui nesse Egito, minha família me traiu, estou como escravo, a mulher do chefe está me dando o maior boi, por que não? Deixa eu fazer, já estou aqui mesmo, já que estou, vamos embora. Eu quero dizer para você que lá em Mateus capítulo 4, se Jesus tivesse aceitado as migalhas do diabo, teria perdido o banquete com os anjos, porque logo após ele repreender a Satanás, diz o versículo que vieram os anjos e o serviram. Você está perdendo banquetes com Deus por causa de migalhas com o diabo. Porque nós somos uma geração muito imediatista. Nós queremos para ontem, é agora, é já. Não estamos sabendo esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Embora tenha causado dores à mãe quando nasceu, agora Jabes causa alegria, ele traz orgulho, e a Bíblia diz que ele é mais ilustre do que seus irmãos. Eu te pergunto, o que a Bíblia fala aqui dos irmãos de Jabes? Nossa, os irmãos de Jabes fizeram isso e aquilo. Eu não vi. Aqui nesse texto eu não encontrei. Mas a Bíblia fez questão de dizer, ele foi mais ilustre. Uma oração tão simples. Às vezes a gente acha que é por muito falar que Deus vai nos ouvir. Ele só falou: me abençoa, vem comigo, me dê estabilidade e me preserve do mal. E Deus o atendeu. Olha aí. Porque essa não é uma oração egoísta. Ele falou: eu quero ser bênção para as pessoas. Tem muita gente ociosa. Eu quero trabalho, Deus, me dá trabalho. Eu quero trabalhar. Eu quero ser produtivo. Eu quero gerar para outras pessoas. Mas Deus, me dê também estabilidade. Me dê estabilidade. Eu preciso estabilidade, me dê também, para que a minha bênção não seja de curta duração, para que eu não seja só mais um que vai passar sem marcar história. Deus, e me livra do mal, me preserva, não deixe que o meu ego cresça, não deixe que a soberba venha fazer parte da minha vida, não deixe. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, eu quero encerrar com esse texto. Diz assim: melhor é o final das coisas que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não importa como você nasceu, se numa cobertura ou numa choupana. Não importa se o seu nascimento foi simples, não importa se quando você nasceu, você tem uma história terrível. O importante é como você vai terminar. O negócio é como você vai concluir, querido. O negócio é como nós vamos finalizar. Talvez você causou muitas dores já à sua família. Talvez a sua família, ao olhar para você, muitas vezes disse: cria perdida. Isso aí nunca vai prestar para nada. Isso aí só nasceu para dar aborrecimento e dor de cabeça. E agora você encontrou Jesus. E agora você está construindo uma nova história. O importante não é como você começou, como você vai terminar. A maioria das pessoas não vão se lembrar do seu início, mas elas vão se lembrar como você terminou. Você pode ter jogado 90 minutos da partida da final, errando todos os passes, mas se aos 48 do segundo tempo
Você acertou um chute na gaveta, com um efeito incrível. Ninguém vai se lembrar de você como aquele que não acertou um passe na final. Eles vão lembrar de você como o homem que trouxe o título para o time. Como você quer ser lembrado? Como você quer que as pessoas se lembrem de você? Querido, a escolha é sua e a solução é com Jesus. Escreva uma nova história com Ele. Rasga teu coração. Decida. Ore para Deus agora dizendo: eu quero ser bênção. Vem comigo, Deus. Me estabeleça e me livres do mal. Amém? Glória a Deus. Desalma a que te detenha.
Querido, eu quero orar pela sua vida e quero reafirmar tudo que já foi dito aqui. Você escolhe como a sua vida termina. Você decide como você constrói a sua história. Está na sua mão. O teu passado pode refletir no teu presente, te trazer dor, tristes lembranças. Talvez o teu passado influencia muito o teu presente. Mas eu me lembro de uma pregação de um amigo meu que hoje descansa no Senhor. Ele era pastor da Igreja Batista lá em Balneário Camboriú, se me traz a memória, acho que é isso mesmo. Pastor Renato Fidelis, ele dizia sempre: Jesus não morreu naquela cruz para explicar o meu passado. Jesus morreu naquela cruz para me dar um futuro. Querido, eu não sei como foi o teu passado, eu não sei o quanto ele te afeta hoje, mas tem um futuro de Deus te esperando aí. Tem uma história linda que você pode começar a escrever agora. Só depende de você. Rasga teu coração para Deus aí, vai. Paulo vai dizer: olha, eu no judaísmo eu matei, persegui igreja, fechei igreja, todos sabem do que eu fiz, mas agora eu me rendi a Ele, agora a minha vida é dele, eu vivo por Ele e para Ele. Construa uma nova história com o Senhor. Grande Deus e Pai, nós colocamos essas pessoas que estão conosco agora diante do Senhor, diante do teu altar. Meu Deus, eu peço pela vida de cada um. Talvez, Senhor, o ontem não foi muito bom. Fizemos péssimas escolhas, decidimos tão mal a nossa vida. E isso de uma certa forma nos influencia. Isso de uma certa forma nos afeta. Mas a tua palavra diz que o teu sangue nos purifica de todo pecado. Ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, o Senhor vai nos tornar mais brancos, mais alvos do que a neve. Senhor, construa conosco uma nova história, nos ajude. Fortaleça, meu Pai, cada coração, cada vida agora, para que escrevamos uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, é possível, é possível. Eu quero fazer um apelo a você amanhã, às 9 horas, nós vamos estar no nosso devocional. Eu vou estar ministrando mais uma palavra de Deus para a sua vida. Glórias a Deus, desde o dia 18. Se não me trai que a memória, do dia 18, quando começou, não é, essa questão dessa pandemia e tudo parou, e os cultos pararam, nós não paramos nem um dia. Todos os dias. Já são 40 e poucos dias já. E já são 40 e poucos dias ininterruptamente. Com o único objetivo, abençoar a sua vida. Então vem estar conosco na live de amanhã, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, eu quero, se Deus me permitir, eu quero estar com você, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Irmãos, quero também fazer um novo apelo. Você que é membro aqui da PIB, aqui em Mimoso do Sul, não se furte do privilégio de ser o mantenedor desta obra. Essa obra precisa de você. Você é uma pessoa, você é peça fundamental nesse alicerce. Então eu conto com você em oração, e eu conto com você na sua fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. No Facebook aí da igreja está lá o número da conta da igreja, onde você pode fazer a sua oferta, onde você pode dizimar. Temos muito para fazer. Você que conhece a realidade diária da nossa igreja, você sabe os compromissos que nós temos. E eu conto com a sua liberalidade, eu conto com a sua fidelidade ao Senhor. Então venha nos ajudar.
dizime, oferte aqui na secretaria da igreja durante a semana, lá na Bookstore também. Faça isso, nos ajude a continuar avançando. Que você tenha uma semana de paz e uma semana de bênção. E que esta semana seja a melhor semana da sua vida. Que Deus abençoe você. Fiquem todos em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.